estamos aqui para cantar uma música que a gente quer ensinar muito para vocês. Que é na época de quando os meus pais eram crianças. Então vamos começar? E essa música, ela fala que a gente não deve mentir, sim falar a verdade com os nossos amigos e irmãos, né, Rafa? É verdade. E tá escrito lá em Efésios 4:25. Vamos ensinar para os nossos amigos? Vamos sim! Vamos lá, vou fazer a introdução. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. De novo. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. Foi fácil, né? Deu para aprender? A gente pode fazer mais 2 vezes, então, pra gente fixar peraí. essa palavra? Também tem uma parte que é agora os meninos e agora as meninas. Ah, mas então faz essa parte você primeiro e eu canto com os meninos, então. Pode ser? Ok. Pode ser? Então vamos lá, do começo. As meninas. Não, peraí. Primeiro todo mundo junto, depois os meninos, depois as meninas, depois todo mundo junto de novo e depois agora acabou. Ah, então vamos todo mundo junto do começo. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. Só as meninas. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. Os meninos vem comigo. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. Todo mundo. Não devo mentir e sim falar a verdade com os meus amigos. Efésios 4:25. Agora Beijo. Muito bom cantar com vocês. Tchau. Tchau. Uhul. Oi pessoal, mais um domingo aqui. A gente está vendo sobre a história de Paulo. E Paulo foi um cara que não gostava muito de Jesus, não acreditava muito. Na verdade, ele até tentava deter as pessoas que acreditavam em Jesus e que tinham a sua fé nele. Mas aí, Jesus apareceu para ele e ele viu que na verdade ele estava totalmente errado. Depois disso, ele devotou a sua vida para falar de Jesus, para falar de Cristo. E ele falava de Cristo de uma maneira um pouco ousada. E isso acabou trazendo alguns problemas para a vida de Paulo. E são sobre esses problemas que a gente vai ver hoje. O tema da aulinha de hoje é: a gente tem uma visão diferente dos problemas quando a gente tem Jesus no coração. E a gente vai ver por quê. Bom, vamos comigo. Preciso da atenção de vocês, porque a gente vai fazer uma viagem junto com o Paulo. Foi uma viagem longa e ele passou por vários lugares. Aconteceu o seguinte: Paulo estava lá, vivendo a vida dele, e aí tentaram matar Paulo. Não conseguiram. Só que depois disso, Paulo foi preso. Tá, Paulo foi preso. Só que Paulo precisava ir para Roma. Lá em Roma que ele ia ser julgado. Para isso, ele foi levado até a cidade onde Júlio estava. Júlio era um governador, vamos dizer assim. E era com Júlio que ele ia fazer uma viagem marítima, de barco, pelo mar, iam ser vários dias. Então, ele foi levado até a cidade de Cesárea. Lá ele encontrou Júlio. E Júlio era um cara muito legal, e ele gostou de Paulo. Ele até deixou Paulo parar para falar com os amigos na cidade de Sidom. Beleza, então vamos recapitular.
Paulo foi lá para Cesareia, parou na cidade de Sidom, onde ele viu alguns amigos, continuou a viagem. Aí, eles ficaram viajando ao redor de Chipre, pararam em uma cidade em Creta, e aí beleza. Só que nessa parte onde eles estavam em Creta, já estava um pouco perigoso ali o trajeto. Porque a vela estava meio assim, tinha uns ventos fortes, umas tempestades, então ficou meio assim. E Paulo disse o seguinte, está lá em Atos 27:10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Só que o dono do navio e o comando ali daquele navio preferiram continuar a viagem, porque eles queriam chegar até um porto mais seguro, que seria Fórnice, para o inverno. E aí eles estavam lá, meio que esperando um vento legal para eles pegarem viagem, sentido do navio. E aí veio um vento suave, ótimo para iniciar a viagem. E eles foram. Só que esse vento começou a aumentar, até que ele ficou com uma velocidade de um furacão. Ele tinha a força e a velocidade de um furacão. Ele estava muito forte. E aí começou uma tempestade. E essa tempestade, durou, hein? No terceiro dia de tempestade, eles começaram a jogar a carga do navio, que deixa o navio mais pesado, eles começaram a jogar essa carga para fora, começaram a jogar no mar para ver se adiantava alguma coisa, para ver se ia ser melhor para os passageiros, para o comando e para aqueles prisioneiros que estavam ali. Mas, no meio desse caos, eles jogando a carga fora, achando que ia ficar tudo bem, apareceu um anjo para Paulo. E o anjo disse o seguinte, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com vocês. Então, Paulo foi e disse para todo mundo ali no navio. Tinham 276 passageiros. Ele disse para todos se tranquilizarem, terem coragem, porque um anjo do céu lhe disse que ele ia chegar até lá, que eles iam conseguir finalizar aquela viagem. Ele disse isso para todo mundo e tinha muita gente. Só que a tempestade continuou. Mesmo Paulo tendo essa mensagem de um anjo, a tempestade continuou. Chegou até o 14º dia. 14 dias de tempestade. Imagina isso. Você em um barco no meio do mar e uma tempestade horrível por 14 dias. Meu Deus, devia dar um medo neles. Mas ainda bem que o anjo veio falar com Paulo, né? Então, nesse 14º dia, eles avistaram uma terra. Finalmente, eles estavam chegando em algum lugar. Só que tinha um problema. O pessoal que estava ali no comando, então quem comanda o navio, quem sabe o que está acontecendo, como está funcionando o navio, eles estavam com medo de que o navio encontrasse pedras a hora que eles chegassem na terra, que estava dando para ver. Então eles tinham medo que se o navio batesse, ele ia afundar. E o pessoal que estava no comando estava morrendo de medo disso. Então eles meio que separaram um barquinho salva-vidas ali para eles pegarem esse barquinho e vazarem. Só que Paulo percebeu e Paulo falou para Júlio, olha, esses homens precisam estar no navio, não é para ninguém sair, é para todo mundo ficar aqui. Então Júlio falou lá para quem ele comandava, irem lá, cortarem as cordas e aí não tinha mais barquinhos salva-vidas. Beleza. Só que o que aconteceu? O barco bateu em uma montanha de areia, assim, bateu nessa montanha. E aí ele começou a se desfazer. Então, teve uma galera que começou a nadar. Os oficiais que estavam lá queriam matar os prisioneiros que estavam ali para eles não fugirem nadando. Só que Júlio não queria que Paulo morresse. Então, Júlio não deixou com que isso acontecesse. No fim, todo mundo chegou até essa terra, todo mundo bem, com saúde, vivo, sem machucado. Estava todo mundo muito bem quando chegou na terra. Essa terra se chamava Malta e tinham pessoas morando lá. Essas pessoas fizeram uma fogueira para receber todo mundo, então estava super legal. E aí Paulo foi pegar algumas madeiras para colocar mais na fogueira, né, para ficar uma fogueira maior, para aquecer todo mundo.
Quando ele foi pegar essa madeira, tinha uma cobra no meio dela e picou Paulo. Paulo pegou a cobra, jogou no fogo, a cobra morreu e Paulo ficou bem. Imagina, ele tinha sido picado por uma cobra e estava pleno, estava com saúde. Aí todo mundo ficou, meu Deus, ele foi picado e está bem, ele está vivo. Todo mundo começou a achar que Paulo era um deus. E aí, o chefe dessa terra lá, Públio, chamou Paulo para jantar na casa dele. E Paulo foi. Quando ele estava jantando nessa casa, Paulo descobriu que o pai de Públio estava doente. Isso, ele estava doente. Então Paulo começou a orar, pedir para o Senhor cura, pedir cura. Orou bastante. E o pai de Públio foi curado. Só que essa história todo mundo saiu contando essa história pela terra, né? Aí todo mundo descobriu isso e levavam todo mundo que estava doente para Paulo. E todos foram curados. Bom, então todo mundo de Malta foi curado. E aí estava tudo bem. Paulo finalmente chegou a Roma. E lá em Roma, permitiram com que ele tivesse uma casa dele, ele tinha um espacinho dele. Ele era meio vigiado, assim, mas ele tinha um espacinho dele. E todo mundo que quisesse visitar Paulo, podia visitar Paulo. Sem problema algum, ele tinha o espaço dele, ele podia receber amigos, ele podia receber gente que queria conversar com ele, falar sobre Deus, falar sobre Jesus. Então, no final, deu tudo certo. Mas o que a gente viu com essa história? Várias coisas aconteceram. Teve uma tempestade, o barco bateu na areia, tinha uma galera que queria fugir lá no navio. Então, foi bem complicadinha. Teve vários problemas. Em algum momento, Paulo deixou de pensar em Deus, de falar com Ele, de achar que era dali que vinha a ajuda? Em nenhum momento. Porque realmente é de Deus que vem a ajuda quando a gente precisa. Sabe quando a gente estuda muito para aquela prova? Muito, a gente tem uma prova. No dia seguinte a gente está lá nervoso, a gente estudou, só que a gente está nervoso e a gente está com medo. É para Deus que a gente tem que virar e falar, Deus, por favor, me ajuda. Eu fiz minha parte, agora, por favor, me acalma. Porque às vezes a calma a gente não encontra. Então a gente precisa falar com Deus. Ou quando a gente vai mudar de escola, não conhece ninguém, dá aquele frio na barriga, a gente deixa o uniforme separado na cama, mas fica com medo antes de dormir, não consegue dormir. A gente vira para Deus e pede a ajuda de Deus. Então, sempre que a gente tiver um probleminha, sempre que a gente tiver alguma briga na escola, ou a gente vai ir para um lugar novo, a gente vai fazer uma prova diferente, tudo diferente, tudo que der medo na gente, a gente precisa olhar para Deus e pedir ajuda para Ele. Porque a partir do momento que a gente entende que a gente tem Deus, que a gente tem Jesus, os nossos problemas ficam assim, ó, desse tamanho. Porque Deus, perto dos nossos problemas, é gigante. Ele pode tudo e Ele vai ajudar a gente quando a gente pedir. Para a gente fixar melhor a lição de hoje, eu preciso que vocês repitam essa frase comigo. Conhecer a Jesus muda como você vê os seus problemas. Vamos de novo? Conhecer a Jesus muda como você vê os seus problemas. Então lembra? Quando a gente tem Deus gigante, os nossos problemas são assim para Ele. Porque Ele consegue resolver tudo e Ele vai ajudar a gente com tudo. Mas para isso a gente tem que lembrar de sempre pedir ajuda para Ele e orar para Deus. Vamos orar agora então, para a gente nunca esquecer disso? Então feche seus olhinhos que a gente vai fazer uma oração. Deus, primeiramente, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por essa historinha que a gente pôde ouvir, que a gente possa colocar isso em prática durante os nossos dias e que a gente sempre lembre de pedir ajuda para você quando as coisas estiverem difíceis. Porque a gente é tão pequenininho e você é tão grandão que você pode resolver tudo e sempre ajudar a gente. Por favor, Deus, não deixe a gente esquecer disso, não. E nos ajuda também a contar isso para os nossos amiguinhos, para que eles possam resolver os problemas deles junto com você também. Assim tudo fica mais fácil. Muito obrigada pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora a gente já pediu para Deus. Mas a gente tem que fazer isso todo dia, hein? Não se esquece de orar todos os dias, falar com o Papai do Céu e pedir para Ele lembrar que sempre que tiver algum probleminha, a gente precisa falar com Ele. Combinado?
Tchau, tchau, pessoal!